Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com a professora Lúcia Brandão, coordenadora da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Unifeso, e agora vamos conversar com o professor Mário Neto, especialista em logística e planejamento e controle da produção. Professor Mário, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Professor, a mobilidade urbana é um tema que é sempre muito interessante, as pessoas estão sempre querendo saber um pouco sobre isso. Mas exatamente o que significa mobilidade urbana? O nosso dia a dia é permeado por essa mobilidade, né? Temos trabalho, temos lazer, temos tarefas inúmeras que exigem de nós nos locomovermos, né? Transitarmos por cidades, por escola, trabalho, e dessa forma a gente precisa conviver num universo que temos carro, caminhão, ônibus, bicicleta, o transeunte, e isso está na cidade, está no estado, está em todo o país. A gente tem que pensar isso de uma forma que não é somente nós, cidadãos, que estamos transitando. Temos cargas, né? Precisamos escoar safra, precisamos escoar nossa produção, portos, aeroportos. E a coisa é ampla, não somente de um universo micro em que vivemos, em que participamos e precisamos colaborar. E quais são os principais problemas de mobilidade que as cidades elas enfrentam, assim, de uma forma geral? Creio que uma palavra que possa representar bem isso é a questão de planejamento, né? Há 50, 60 anos atrás, convivemos nas mesmas ruas, né, que hoje temos. O que eram casas viraram prédios. A população cresce, a gente sai de 100 milhões para 200 milhões, de uma velocidade tremenda. Hoje são quase 205 milhões, né, de habitantes. E o que nós temos? As mesmas ruas. Precisamos de infraestrutura a suportar tudo isso, de forma que a gente se antecipe. Hoje, talvez o caos, as dificuldades que vivamos, seja questão de falta desse planejamento, né? Há realizações, há muita coisa feita, mas a gente precisa intensificar. E isso a todo nível, como eu disse, cidade, estado, a todo país, a gente precisa ter rodovias, a gente precisa ter portos, aeroportos, a gente precisa ter condições de fazer com que as coisas fluam, né? E a gente garanta essa mobilidade, não somente para nós no nível urbano, nessa coisa doméstica, mas em toda a visão econômica do país. Principalmente também a questão do transporte carga, né? Porque acaba que a malha toda do transporte carga no Brasil, ela é muito rodoviária, né? A gente não tem uma malha ferroviária de transporte de carga, então isso acaba também criando mais um problema para o sistema, né? Isso o que intensifica é o fato de uma opção por um modo de transporte rodoviário, né, em que acaba saturando. Você precisa ter mais rodovias. Nós temos um país de dimensões continentais, né, e precisa ter estrutura que suporte tudo isso. Você precisa sair do meio do centro-oeste, né, trazer grãos. Como é que você escoa uma safra agrícola? Precisa ter condições para poder tudo isso chegar aos portos, aos aeroportos, insumos para as indústrias, né? Se o produto acabado chegar para ser exportado adequadamente, abastecer cidades e tudo mais. Então, qual é a opção que se faz? Precisa ter efetivamente foco para que a gente consiga dar o suporte necessário a ter toda essa malha, né, de modos de transporte bem estruturado. O que é via férrea, o que é rodoviária, tudo da forma adequada. Na sua opinião, como especialista da área, você acha que as ferrovias poderiam ser uma alternativa para tentar amenizar esse problema, já que quando a gente tem, por exemplo, o transporte de carga nas rodovias, é como se você tivesse um motor em cada vagão, né? Porque cada caminhão carrega uma quantidade de toneladas, e aí você soma o número dos motores, né, que estão ali ligados, o gasto de combustível e tudo mais. Você acha que isso seria viável? O modo ferroviário de transporte ele tem seu papel, né? Da mesma forma que a gente transporta carga, a gente também transporta pessoas. Você tem uma característica de transporte coletivo que você coloca em um ônibus 40, 50, 60, 70 pessoas, enquanto que em uma composição de um trem ou de um metrô, você consegue transportar de uma única vez 800 a 900 pessoas. Então,
Qual é o papel de cada modo de transporte em seu negócio? Em vez de você colocar um cidadão dentro de cada carro, por que não 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 cidadãos dentro de um único veículo que é um ônibus? Então, qual é a proposta para você conseguir desafogar esse meio urbano? Não pode dizer que alguém tem que optar por algo e você não oferecer esse modo de transporte, né? Como a dificuldade hoje, você escoar uma safra agrícola, por exemplo, nem em todo momento você tem todo o modo de transporte disponível. Você às vezes tem um único, você não consegue escolher uma outra opção. Vai ser por um rodoviário, por uma estrada, com dificuldades. Em algum momento você vai ter o sistema férreo para poder lhe atender. Aí volta para a questão do planejamento que você estava colocando, né? Exatamente. O planejamento é fundamental porque a população cresce. Você cresce em número quantitativo de pessoas que demandam mais alimentos, demandam mais moradias. Isso tudo precisa ser vislumbrado para daqui a anos à frente. E não somente na hora que há necessidade, partir para a consolidação de algo que, agora estamos com um problema, né? Precisamos prever soluções com antecedência. E agora a nossa cidade tem um espaço, né, para a questão da bicicleta. Na sua opinião, qual o impacto disso, né, quando um município implanta um espaço para bicicleta? Uma ciclovia, uma ciclofaixa, né, é uma questão que a cidade está preparada para tudo isso que ela se propõe a fazer. Voltando ao exemplo de uma rua que há 50 anos era 5 casinhas de cada lado e hoje você tem 5 prédios de cada lado, o que foi planejado para conseguir suportar novas atividades, novos exercícios, né, ao longo desse dia a dia? Na mesma rua também está transitando serviços urbanos, coleta de lixo, ônibus, polícia, cidadão, bicicleta. Precisa ter o espaço, né, a sua reserva própria para isso. É fundamental, com certeza, a gente estimular a prática sadia. Andar de bicicleta é fundamental. Quem de nós não andou de bicicleta quando criança? Né? Talvez hoje a bicicleta não me suporte, mas eu adoro a bicicleta. O fato é que você pode fazer isso. Está reservado, tem condições de adotar essa ciclofaixa, essa parte própria para a bicicleta, ela está de forma adequada, é uma ótima conquista para a cidade. O cara precisa entender se ela estava dentro dos planos da cidade. E, professor, você acha que o cidadão pode contribuir de alguma maneira para essa questão da mobilidade? Com certeza. Não podemos esperar somente de Estado, né, de meios públicos, a sua ação. Nós precisamos participar, trazendo ideias, né, discutindo as ideias propostas e tendo papel fundamental como cidadão, agindo, né? A gente acha que tudo é alguém que vai ter que fazer. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu me pergunto, será que eu disponho meu lixo da forma adequada? Mas o que tem a ver lixo com mobilidade? O fato é que eu coloco o lixo dentro de uma sacolinha plástica. Coloco essa sacolinha plástica no meio-fio. Amanhã o lixeiro não passa, o animal pode estragar o lixo, a chuva cai, para onde vai essa sacolinha? Caiu no bueiro que alagou a rua, que atrapalhou todo o trânsito. Então, que nós... E que acaba, de repente, enchendo a casa daquela própria pessoa que deixou o lixo. O que nós fazemos para poder colaborar para essa mobilidade urbana? Eu preciso ir à padaria que está a 100 metros de carro, eu não posso ir numa caminhada, eu não posso ir de bicicleta, eu não posso ir de alguma forma que não extrapole, né, toda aquela capacidade que está disponível. Então eu preciso participar como cidadão, né, envolvido com o que está acontecendo, para não somente cobrar, né, sugerindo, discutindo, né, e propondo soluções. E tendo uma ação efetiva que eu possa fazer meu papel dentro da sociedade que seja da melhor forma, né? E, professor, com relação à questão das Olimpíadas, né, que é o fenômeno, está todo mundo falando das Olimpíadas, em termos de mobilidade, né, os resultados que as Olimpíadas trouxeram, na sua opinião de especialista, são significativos para a cidade do Rio de Janeiro? O caso que vivemos no Rio de Janeiro é bastante saudável. Pode-se perceber, quem teve oportunidade, tem projetos como BRS, BRT, o novo monotrilho, né, que eles estão VLT também, né, o veículo leve tudo sobre isso trilho. São alternativas para poder efetivamente melhorar essa mobilidade. A cidade tem as suas dificuldades hoje, transitar está difícil, tem muitas obras, né, mas efetivamente Rio 2016 é um forte argumento, né, para poder garantir legado que havia necessidade para a cidade do Rio de Janeiro e adjacências, né? Alguma coisa foi feita. Talvez será
tudo para atender a necessidade? Né? Será que isso tudo vai resolver também planejamento para daqui a mais 10, 20 anos? Ou já se termina com mais necessidade? Se você pega um BRT e transita de Santa Cruz até o Alvorada, faz hoje num percurso com uma linha paradora, que eles chamam, de 1h20, o que levava 2h30. Então, isso já traz um benefício significativo. É uma né? conquista bastante saudável você deixar de gastar menos 1 hora, né, que você estava gastando para fazer um percurso. Então, por que fazer em 1 hora se eu posso fazer em 20 minutos? Então, tudo isso, o BRS, que é uma proposta de racionamento de veículos... E acaba também tentando diminuir, desculpa ali cortando, o fluxo dos carros, né? Porque na medida em que você usa o transporte coletivo, você evita sair com o carro. Mas é a questão, eu não posso exigir que deixem de usar carro porque eu não estou oferecendo um transporte alternativo adequado. Eu preciso ter a barca, o ônibus, o trem, o VLT, o metrô, tudo em condições para garantir que eu saia de casa, pegue o veículo, né, que está disponível, modo de transporte adequado ali no momento e chegue ao trabalho. Né? Eu tenho um deslocamento de Baixada Fluminense em direção ao Rio que exige um trem, exige capacidade para movimentar massa e não somente coletivo, senão você vai botar uma infinidade de ônibus. E isso é a questão, os especialistas que estão envolvidos estão se preocupando em racionalizar. Esses projetos precisam fazer com que um menor quantitativo de ônibus consiga transitar levando todo aquele pessoal que está no deslocamento casa-trabalho. Né? Então, as alternativas Rio 2016 é uma ótima, digamos assim, um ótimo argumento para poder permitir que legado seja proporcionado à cidade. Agora, talvez a gente vá carecer de mais coisas ainda, porque a cidade está crescendo, a cidade está em ebulição. Quer dizer, então foi uma oportunidade de fazer melhorias, mas que não contemplam todas as... Talvez, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que fica nesse fechar. Mas é importante também uma outra observação. A gente não pode viver somente de metrópole, a gente vive de metrópole e região metropolitana. O que acontece na cidade afeta a sua região metropolitana e o que acontece na região metropolitana afeta a metrópole. Quantos moram em Niterói, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense e trabalham no Rio de Janeiro? Em Teresópolis também, a gente tem muitas pessoas que moram aqui e trabalham no Rio de Janeiro. Então, como garantir esse trânsito? E às vezes a viagem demora por conta da questão do trânsito, chega a 4 horas. Né, de ônibus, por exemplo, né, porque daqui até ali Duque de Caxias você tem mais ou menos 1 hora e pouquinho. Se tiver acidente, você vai ficar ali mais 1 hora, então daí já são 2 horas e pouco. E quando começou a obra no centro do Rio, a obra das Olimpíadas, das adaptações, né, dali da chegada, logo depois da rodoviária até o Castelo, por exemplo, era mais 1 hora e meia. Então, no final, a viagem ficava, num dia normal, com 3 horas. Né? Metade do que você gasta, por exemplo, para ir de carro daqui para São Paulo. O que você está ilustrando é justamente, precisa-se pensar nas chamadas contingências. Né? As obras são necessárias, mas o que foi feito para poder dar como alternativa? Senão você acaba sempre passando por essas situações. E quanto tempo levar transitando entre Teresópolis e Rio de Janeiro? A estrada não é somente para as pessoas, não é somente para carga, é carga, pessoas, ela faz uma forte ligação para quem também quer ir para Minas e quer ir para a Bahia. Então, às vezes, estradas importantes precisam ter um papel. A Magé está sendo duplicada, né? Mas há que tempo está sendo feito isso? Então, às vezes, alguns projetos precisam ser antecipados, aí cai de novo no planejamento. Precisa ter um foco para que permita você preparar cidades, estados ou país para o futuro e não somente para atos emergenciais. Né? É um planejamento de médio a longo prazo, né? No lugar de você ficar trabalhando para apagar o incêndio, você, né, se prepara para que ele não aconteça. Né? Voltando um pouco à questão de Rio 2016,
com certeza isso vai contribuir para outros lugares. O exemplo de algumas coisas adotadas ali, o próprio VLT, por que não ser adotado em outras cidades? Né? E ações que estão sendo tomadas para a metrópole também vão influenciar esse seu entorno. Né? De alguma forma pensar, está gerando uma crítica, né? O que pode ser feito para melhorar agora, para facilitar esse trânsito entre Teresópolis e a cidade do Rio de Janeiro, Baixada e tudo mais? Alguma coisa vai ser realmente, se não já concretizada, pelo menos fomentada para que as pessoas discutam novas soluções. Né? E professor, como que os estudantes do Unifeso eles estão aderindo a essa problematização, né, da questão da mobilidade urbana? Bom, a gente está à disposição para poder fomentar, né, para alimentar essas ideias de forma que a gente participe, contribuindo não somente para Teresópolis, mas como entorno, com projetos, com ideias. Né? A gente é bem-vindo todos esses alunos, todas essas pessoas que queiram discutir isso para que a gente possa contribuir para a cidade de alguma forma. Né? A instituição ela está disponível, ela tem interesse, ela tem vontade de pesquisar, de desenvolver projetos e tudo mais, e nós também, com certeza. Professor, quero lhe agradecer muito pela sua participação no nosso programa, no Conexão Unifeso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora também, nosso muito obrigada. E lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!